Você não é digna do nosso filho. Ela também é uma bilionária. Sabe, quando as pessoas me pedem para contar essa história, eu sempre começo com uma respiração profunda, porque mesmo agora, anos depois, meu coração ainda dispara só de pensar em tudo o que aconteceu. Meu nome é Carolina e estou prestes a compartilhar com vocês o dia mais doloroso, humilhante, mas em última análise, o mais triunfante de toda a minha vida. Esta é a história de como eu passei de ser tratada como lixo no meu próprio casamento a mostrar para uma sala cheia de bilionários exatamente com quem eles estavam mexendo. Mas para entender o quão explosivo foi o dia do casamento, você precisa saber como tudo começou. Veja bem, Pablo e eu nos conhecemos no ensino médio. Ah, meu Deus, aquele garoto era algo especial. Alto, bonito, com aquele sorriso que podia iluminar qualquer sala em que ele entrasse. Nós tínhamos 17 anos quando nossos olhares se encontraram pela primeira vez naquela lanchonete lotada em Recife, Pernambuco. Eu estava sentada com meu grupo habitual de amigos, rindo de algo bobo, quando esse belo jovem se aproximou e perguntou se podia sentar com a gente. Antes de começar a compartilhar minha história com vocês, eu preciso que vocês façam algo por mim. Deixem um comentário agora mesmo me dizendo de qual país vocês estão assistindo. Eu amo ver de onde minha linda audiência está sintonizando ao redor do mundo. Por favor, apertem o botão de se inscrever e deem um curtir neste vídeo. O apoio de vocês significa tudo para mim. Eu cresci na zona norte de Recife e, deixe-me dizer, nós não tínhamos muito. Meu pai faleceu quando eu tinha apenas 12 anos, deixando minha mãe para criar a mim e a meus 2 irmãos mais novos sozinha. Mamãe trabalhava como professora substituta e entre nós, em alguns meses, tínhamos que escolher entre manter a luz ligada ou colocar comida na mesa. Mas a mamãe, ela era forte. Ela me ensinou que ser pobre não significa ser inútil e que trabalho duro e determinação podiam te levar a qualquer lugar que você quisesse ir. Pablo, por outro lado, nunca falava muito sobre a família dele. Sempre que eu perguntava sobre conhecer os pais dele ou onde ele morava, ele ficava com um olhar estranho nos olhos e mudava de assunto. Meu amor, você vai conhecê-los quando for a hora certa, ele sempre dizia. E eu, tola, confiava nele completamente. Eu pensava que talvez a família dele fosse apenas reservada, ou talvez eles estivessem passando por alguns momentos difíceis como nós. O que eu não sabia, o que ele nunca me contou, era que Pablo vinha de uma família com dinheiro. Não apenas dinheiro comum, meu bem. Estou falando de uma riqueza geracional, séria. O pai dele era dono de vários negócios no Nordeste, tinha conexões com políticos e celebridades, e se movia em círculos onde R$1 milhão era apenas troco. Mas Pablo mantinha tudo isso escondido de mim, por razões que eu só entenderia muito, muito depois. Durante nosso último ano do ensino médio, enquanto outros jovens se preocupavam com encontros para o baile de formatura e festas de conclusão, eu já pensava como uma empreendedora. Veja bem, eu notei quantos alunos em nossa escola estavam sempre com fome entre as aulas, mas as máquinas de venda automática estavam quebradas ou com preços absurdos. Então, eu comecei pequeno. Eu comprava salgadinhos e bebidas a granel na loja de atacado e os vendia para meus colegas por preços razoáveis. No início, era só eu com uma mochila cheia de batatas fritas e refrigerantes, ganhando talvez R$20 ou R$30 por semana. Mas a notícia se espalhou rápido. Os alunos começaram a me procurar, perguntando se eu tinha este ou aquele lanche. Logo, eu estava ganhando mais dinheiro em uma semana do que minha mamãe ganhava em um mês em seu trabalho de professora substituta. Foi aí que Pablo realmente começou a prestar atenção em mim.
Não por causa do dinheiro. Ele não precisava de dinheiro. Mas porque ele viu algo em mim que eu ainda não reconhecia completamente. Ele viu ambição. Ele viu alguém que não estava contente em apenas aceitar o que a vida lhe dava. Carolina, ele me disse uma noite, enquanto estávamos sentados na minha varanda da frente, compartilhando um pacote de batatas que eu tinha trazido do meu negócio de lanches. Você é diferente das outras garotas. Você não reclama dos problemas. Você os resolve. Eu me lembro de ter corado tanto naquela noite. Aquele garoto lindo, que podia ter qualquer garota na escola, estava me elogiando pelo meu pequeno negócio. Isso me fez sentir que talvez, apenas talvez, eu valia algo mais do que de onde eu vim. À medida que os meses passavam, meu negócio cresceu. Eu comecei a notar outro problema no campus. Alunos que moravam em dormitórios, que estavam ocupados demais estudando, preguiçosos demais, ou às vezes doentes demais para limpar seus quartos adequadamente. Os dormitórios sempre publicavam avisos sobre inspeções de quartos e padrões de limpeza. Mas esses jovens não tinham ideia de como manter seus espaços. Foi quando minha segunda ideia de negócio me atingiu como um raio. Pablo, eu disse entusiasmada um dia depois da escola, e se eu começasse um serviço de limpeza de quartos para estudantes? Eu sei limpar. Mamãe me ensinou bem, e eu poderia contratar outros alunos que precisam de trabalho para me ajudar. Pablo olhou para mim com uma mistura de admiração e algo mais que eu não conseguia identificar na época. Agora, eu sei que era culpa. Ele estava me observando lutar e me esforçar por cada real, enquanto a família dele tinha mais dinheiro do que poderíamos gastar em 10 vidas. E ele não podia me contar a verdade. Isso parece incrível, meu bem. Você definitivamente deveria fazer isso. Então eu fiz. Eu comecei apenas comigo mesma, indo de quarto em quarto com materiais de limpeza básicos, cobrando 15 por quarto. O trabalho era difícil. Esfregar banheiros, lavar louças que estavam paradas por semanas, organizar armários que pareciam ter sido atingidos por furacões. Mas cada real que eu ganhava parecia uma vitória. Em 2 meses, eu tinha mais pedidos do que podia lidar sozinha. Foi quando comecei a recrutar outros alunos que precisavam de trabalho. Eu encontrei jovens como eu, que vinham de famílias em dificuldades e entendiam o valor de cada real ganho. Eu os treinei, dei a eles suprimentos e, em breve, eu tinha uma equipe de 15 alunos trabalhando sob minha supervisão. A coisa mais linda disso era ver esses jovens se transformarem. Tasha, uma garota da comunidade que estava prestes a abandonar a faculdade porque não podia pagar pelos livros, começou a ganhar dinheiro suficiente para permanecer na escola. Michael, cuja mãe solteira trabalhava em 3 empregos para mantê-lo na faculdade, pôde tirar um pouco da pressão dela, pagando por suas próprias refeições e materiais escolares. Pablo assistia a tudo isso acontecer, e eu podia ver que ele tinha orgulho de mim. Mas havia algo mais em sua expressão que eu não entendia então. Era tristeza. Ele estava triste porque sabia que a família dele jamais aceitaria alguém como eu. Alguém que trabalhava com as próprias mãos. Alguém que veio do nada. Alguém que não tinha um pedigree ou um fundo fiduciário. No nosso último ano do ensino médio, meus 2 negócios estavam gerando mais dinheiro do que eu jamais imaginei ser possível. Eu não estava apenas sobrevivendo mais. Eu estava prosperando. Eu consegui mudar minha família para um bairro melhor, ajudar minha mamãe a pagar algumas dívidas e até mesmo começar a economizar dinheiro para a faculdade. Pablo e eu fomos aceitos na Universidade Federal de Pernambuco, e eu pensei que este era o começo de nosso futuro juntos. Eu imaginei que uma vez que estivéssemos na faculdade, longe das restrições do ensino médio, ele finalmente se sentiria à vontade para me apresentar à família dele.
Mas a faculdade trouxe seu próprio conjunto de desafios e revelações. Pablo se matriculou em pré-medicina e desde o primeiro dia eu pude perceber que o coração dele não estava naquilo. Ele voltava das aulas parecendo miserável, reclamando de professores e do currículo de maneiras que não soavam como alguém buscando sua paixão. Meu bem, por que você está estudando medicina se isso te deixa tão infeliz? Eu perguntei a ele uma noite enquanto estávamos sentados no meu quarto no dormitório. Ele deveria estar estudando química orgânica, mas em vez disso estava olhando pela janela com uma expressão perdida. Porque é o que a minha família espera, ele disse baixinho. Mas o que você quer fazer? Foi quando ele me contou sobre seu verdadeiro sonho. Pablo queria ser um mecânico. Não qualquer mecânico, meu bem. Estou falando de alguém que se especializa em restaurar carros clássicos. Ele era fascinado por motores e design automotivo desde que era um menino. Mas o pai dele considerava esse tipo de trabalho abaixo do status da família. Meu pai diz que médicos são respeitáveis, mecânicos são apenas... Ele fez uma pausa, parecendo envergonhado. Ele diz que mecânicos são apenas serviçais que trabalham com as mãos. Agora você precisa entender. Essa declaração me atingiu de tantas maneiras. Aqui estou eu construindo negócios de sucesso com minhas próprias mãos, e o pai deste homem achava que trabalho manual era vergonhoso. Eu estava pagando minha faculdade limpando a bagunça de outras pessoas, e a família de Pablo provavelmente me desprezaria por isso. Mas eu amava Pablo e podia ver o quão dilacerado ele estava com essa situação. Então, eu tomei uma decisão que mudaria a vida de nós dois para sempre. Então mude de curso, eu disse a ele. Carolina, eu não posso. Meus pais estão pagando a faculdade, e se eu mudar de curso sem a permissão deles, eles vão me cortar. Eu me levantei e comecei a andar de um lado para o outro em meu pequeno quarto de dormitório. Pablo, meu bem, olhe para mim. Olhe para o que eu construí com nada além de determinação e trabalho duro. Se seus pais não podem apoiar seus sonhos, então nós vamos fazer esses sonhos acontecerem por nós mesmos. A conversa que se seguiu durou a noite toda. Pablo me contou sobre a pressão financeira que ele sentia da família, como eles controlavam cada aspecto de sua vida através do dinheiro. Eu lhe contei sobre minha visão para expandir meus negócios, como eu estava planejando usar as mídias sociais e sites para alcançar clientes além do nosso campus universitário. Pela manhã, nós tínhamos feito um pacto. Pablo secretamente mudaria seu curso para tecnologia automotiva, enquanto mantinha a aparência de estudos pré-medicina. O curso de tecnologia automotiva era mais curto do que a faculdade de medicina, o que lhe daria uma vantagem para construir sua carreira, e eu ajudaria a financiar sua transição para a independência. Agora, deixe-me fazer uma pausa aqui para contar algo importante. Eu não estava tentando ser a salvadora de Pablo ou sua sugar mama. Eu estava investindo em nosso futuro juntos. Eu acreditava que se nós dois seguíssemos nossas paixões e trabalhássemos duro, poderíamos construir algo lindo juntos. Eu não tinha ideia de que enquanto eu estava planejando nosso futuro, Pablo estava escondendo a verdade sobre a riqueza de sua família e as expectativas deles para o casamento dele. Nos próximos 2 anos, tudo o que eu havia imaginado começou a se tornar realidade. Meu serviço de limpeza se expandiu para além do nosso campus para atender a 3 universidades na área de Recife. Eu contratei um coordenador para cada campus e treinei supervisores regionais. O negócio estava praticamente funcionando por si só, o que me deu tempo para focar em minhas outras empreitadas. O negócio de lanches também evoluiu. Em vez de apenas vender para estudantes, eu comecei a fornecer para prédios de escritórios e pequenas empresas pela cidade. Eu aprendi sobre compra a granel, gestão de estoque e serviço ao cliente em um nível que a maioria dos formados em administração
nunca experimenta. Mas a maior transformação estava acontecendo online. Eu havia me ensinado web design básico e marketing de mídia social, criando sites e perfis sociais para ambos os negócios. Pedidos começaram a chegar de pessoas que nunca me conheceram, mas que ouviram falar de meus serviços através de boca a boca e recomendações de mídia social. Quando Pablo finalmente terminou seu curso de tecnologia automotiva, eu estava gerando mais de $50.000 por mês entre os dois negócios. $50.000, meu bem. Uma garota que costumava contar moedas para o almoço agora estava ganhando mais do que os salários anuais da maioria das pessoas a cada mês. Enquanto isso, Pablo havia usado os anos extras para ganhar experiência prática. Enquanto os pais dele pensavam que ele ainda estava lutando com os requisitos de pré-medicina, ele estava, na verdade, trabalhando em oficinas de restauração de alto padrão, aprendendo com mestres mecânicos e construindo uma reputação na comunidade de carros clássicos de Recife. A transformação nele foi incrível. O garoto triste e perdido que era miserável nas aulas de química, agora era confiante, habilidoso e apaixonado por seu trabalho. Ele podia desmontar um motor inteiro e reconstruí-lo melhor do que ele jamais foi. Ele entendia não apenas os aspectos mecânicos, mas também a arte da restauração automotiva. Quando Pablo finalmente se formou em seu curso automotivo, ele estava pronto para começar seu próprio negócio. Mas começar uma oficina de restauração de alto padrão exigia um capital sério, mais dinheiro do que qualquer um de nós tinha, mesmo com o meu sucesso nos negócios. Eu não posso pedir ao meu pai por esse tipo de dinheiro sem explicar para que é. Pablo disse enquanto estávamos sentados em meu apartamento, olhando planos de negócios e estimativas de custos. E se eu disser a ele que eu quero abrir uma oficina em vez de ir para a faculdade de medicina? Então não pergunte a ele. Eu disse simplesmente. Pablo me olhou fixamente. Carolina, estamos falando de quase 200. Só para começar direito. Equipamentos, ferramentas, um bom local, estoque inicial. Eu sei exatamente do que estamos falando. E estou lhe dizendo, nós podemos fazer isso sozinhos. Essa conversa aconteceu em uma terça-feira à noite em março. Na tarde de sexta-feira, eu tinha liquidado alguns investimentos, garantido um empréstimo comercial usando minhas empresas existentes como garantia e transferido $180.000 para a conta comercial de Pablo. Meu bem, eu queria que você tivesse visto o rosto dele. Aquele homem literalmente começou a chorar ali mesmo no banco. Não lágrimas de tristeza, mas lágrimas de alívio, gratidão e amor. Ele pegou minhas mãos e disse: Carolina, como eu vou poder te retribuir por isso? Eu disse a ele: construindo a oficina de restauração mais bem-sucedida de Pernambuco e me amando do jeito que eu te amo. O que eu não disse foi que eu também esperava que isso fosse finalmente o empurrão que ele precisava para enfrentar a família dele e me apresentar como a mulher com quem ele planejava se casar. Eu imaginei que uma vez que eles vissem o quão bem-sucedido ele havia se tornado, uma vez que eles percebessem que ele não precisava do dinheiro ou do controle deles, ele se sentiria confiante o suficiente para me levar para a vida deles. Eu era tão ingênua. A oficina de restauração de Pablo, que ele chamou de Clássicos dos Sonhos, foi aberta 6 meses depois, em um belo galpão reformado no centro de Recife. O espaço era magnífico. Tetos altos, equipamentos de última geração, espaço para uma dúzia de carros serem trabalhados simultaneamente. No primeiro ano, Pablo havia restaurado veículos para celebridades, políticos e colecionadores de todo o Nordeste. Sua reputação cresceu tão rapidamente que as pessoas estavam agendando compromissos com 8 meses de antecedência.
O negócio estava gerando mais de R$ 1 milhão por ano em receita e Pablo estava finalmente, verdadeiramente feliz. Quanto a mim, meus negócios haviam crescido além de tudo o que eu jamais imaginei. Eu agora tinha serviços de limpeza operando em 4 estados, gerenciados por uma rede de coordenadores regionais e supervisores locais. O negócio de distribuição de lanches havia evoluído para uma empresa de serviço de alimentação completa, fornecendo para máquinas de venda automática, refeitórios corporativos e eventos especiais em todo o Nordeste. Quando Pablo e eu tínhamos ambos saído da faculdade por 2 anos, eu valia mais de R$ 10 milhões. 10 milhões, meu bem. Uma garota que costumava contar moedas para o almoço agora estava ganhando mais do que os salários anuais da maioria das pessoas a cada mês. Quanto a Pablo, eu havia ajudado o homem que amo a perseguir seus sonhos, e ao fazê-lo, nós dois havíamos nos tornado mais bem-sucedidos do que qualquer um de nós jamais ousou imaginar quando tínhamos 17 anos, compartilhando batatas na minha varanda da frente. Eu pensei que era hora de Pablo finalmente me apresentar à família dele, hora de nós começarmos a planejar nosso casamento, hora de nós pararmos de esconder nosso relacionamento e começarmos a construir nossa vida pública juntos. Pablo, eu disse a ele uma noite, enquanto estávamos sentados em seu escritório lindamente decorado na oficina. Meu bem, quando você vai me levar para casa para conhecer seus pais? Eu nunca vou esquecer o olhar que cruzou o rosto dele. Era medo. Puro, absoluto medo. Em breve, Carolina, em breve. Mas Pablo, nós estamos juntos há quase 6 anos. Você conheceu minha família. Você foi a jantares de domingo na casa da mamãe. Você conhece meus irmãos, meus primos, minhas tias e tios, mas eu nunca conheci uma única pessoa da sua família. Às vezes eu me pergunto se você tem vergonha de mim. Vergonha de você? Pablo se levantou tão rapidamente que derrubou sua xícara de café. Meu bem, você é a mulher mais incrível que eu já conheci. Você é brilhante. Você é bem-sucedida. Você é linda. Você é gentil. Como eu poderia ter vergonha de você? Então o que é? O que você está escondendo de mim? Foi quando Pablo finalmente me contou a verdade. Não a verdade completa, mas o suficiente para explicar por que ele era tão secreto. Minha família tem expectativas, ele disse com cuidado. Eles são muito tradicionais, muito antiquados sobre certas coisas, e eles sempre presumiram que eu me casaria com alguém do nosso círculo social. Que tipo de círculo social? Eu perguntei, embora estivesse começando a ter uma sensação de afundamento no meu estômago. Carolina, minha família tem dinheiro, muito dinheiro, e eles esperam que eu me case com alguém de uma origem semelhante. Eu senti como se alguém tivesse me dado um soco no peito. Quanto dinheiro, Pablo? O suficiente para que eles achem que qualquer um que não venha da mesma origem É o quê? Uma interesseira? Pablo não conseguia me olhar. Sim. Nós sentamos em silêncio por o que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas minutos. Finalmente, eu encontrei minha voz. Pablo, eu tenho meu próprio dinheiro. Mais dinheiro do que a maioria das pessoas vê em uma vida inteira. Eu não preciso de nada da sua família. Eu sei disso, mas eles não sabem. Então diga a eles. Não é tão simples, Carolina. Eles já escolheram alguém para mim. Meu mundo parou de girar. O que você quer dizer? Escolheram alguém? Pablo finalmente olhou para mim e eu pude ver lágrimas em seus olhos. Há uma amiga da família, a filha de um dos sócios do meu pai. Eles vêm planejando nosso casamento desde que éramos adolescentes. Eu me levantei tão rápido que minha cadeira caiu para trás. Você está me dizendo que por 6 anos você esteve comigo enquanto sua família planejava seu casamento com outra pessoa? Carolina, por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê?
Explicar como você me deixou financiar seu negócio enquanto estava noivo de outra mulher? Eu não estou noivo dela. Eu nunca sequer a namorei. Eu estive com você, só você, por 6 anos. Mas sua família acha que você vai se casar com ela. Sim, mas... E você nunca contou a eles sobre mim? Não, mas... E você nunca contou a eles que você não quer se casar com a escolha deles? Pablo não conseguiu responder a essa. Eu caminhei até a janela e olhei para as luzes da cidade. Recife parecia tão linda à noite. Toda iluminada e cheia de possibilidades. Mas agora, tudo em que eu conseguia pensar era em como todo o meu relacionamento havia sido construído sobre uma mentira. Pablo, eu disse sem me virar, você me ama? Com todo o meu coração. Você quer se casar comigo? Mais do que tudo no mundo. Então me leve para conhecer a sua família, este fim de semana. Houve uma longa pausa antes que ele respondesse. Ok. Aquela única palavra mudaria tudo. A viagem para a propriedade da família de Pablo levou 1 hora para sair de Recife. Para as colinas ondulantes do interior de Pernambuco, onde enormes propriedades se estendiam por quilômetros. E as casas ficavam tão longe da estrada que você precisava de binóculos para vê-las claramente. Quando nós viramos para a longa e sinuosa entrada que levava à casa da família dele, eu senti minha boca se abrir. Isso não era apenas uma casa, era praticamente uma mansão. 3 andares de tijolo e pedra, com colunas brancas na frente e jardins perfeitamente cuidados, cercando toda a propriedade. Pablo, quão rica é a sua família, exatamente? Ele manteve os olhos na estrada. Rica o suficiente. Isso não é uma resposta. Carolina, o patrimônio líquido do meu pai é algo em torno de 800 milhões de reais. 800 milhões de reais. Eu tive que repetir isso em minha cabeça várias vezes antes que a ficha caísse. Pablo veio de uma família com quase 1 bilhão de reais. E ele havia me deixado lutar para pagar o início de seu negócio quando eles poderiam ter financiado com o troco do bolso. Mas mais do que isso, eu comecei a entender o verdadeiro escopo do que estávamos entrando. Não se tratava apenas de conhecer os pais. Tratava-se de uma garota pobre da zona norte de Recife, entrando em um mundo onde 800 milhões de reais era apenas a fortuna de uma família. Pablo, por que você não me contou? Porque eu sabia que mudaria as coisas entre a gente. Mudaria como? Você teria ficado intimidada ou teria pensado que eu estava usando você para algum tipo de experimento? Garoto rico brincando com uma garota pobre. Eu queria discutir com ele, mas honestamente, eu não sabia como teria reagido ao saber a verdade 6 anos antes. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu tivesse ficado intimidada demais para ser eu mesma perto dele. Talvez eu tivesse pensado que era tudo algum tipo de jogo. Mas agora eu estava entrando na situação como uma mulher de negócios bem-sucedida por direito próprio. Eu poderia não ter 800 milhões de reais, mas eu havia ganhado cada real de minha riqueza através de trabalho duro e determinação. Eu não tinha nada de que me envergonhar, ou assim eu pensava. A porta da frente da casa foi aberta por uma mulher em um uniforme, uma verdadeira empregada. Eu tentei não ficar olhando enquanto ela nos conduzia por um hall, com piso de mármore e um lustre de cristal que provavelmente custava mais do que a casa inteira da minha mamãe. Senhor Pablo, disse a empregada, sua família está esperando pelo senhor na sala de jantar principal. Enquanto nós andávamos pela casa, eu notei tudo. As pinturas a óleo nas paredes que pareciam pertencer a museus. Os móveis que eram claramente antigos e provavelmente inestimáveis. As flores em cada cômodo que eram frescas e arranjadas por alguém que definitivamente não era um membro da família. Isso era dinheiro antigo, não apenas riqueza, mas riqueza geracional, estabelecida, poderosa.
Pablo parou do lado de fora de um conjunto de portas duplas e se virou para mim. Carolina, o que quer que aconteça lá dentro, por favor, lembre-se que eu amo você. Por favor, lembre-se que nada disso muda o que eu sinto por você. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele abriu as portas e nós entramos em uma sala de jantar que era maior do que todo o primeiro andar da casa em que eu cresci. Sentados ao redor de uma mesa que poderia ter acomodado 20 pessoas, estavam os pais de Pablo e outros 3 casais. Todos adultos que pareciam ter saído das páginas de uma revista de estilo de vida de luxo. Os homens estavam usando ternos, embora fosse sábado à tarde. As mulheres estavam vestidas com roupas que eu podia perceber que eram caras, embora eu não pudesse nomear os estilistas. E na cabeceira da mesa estava um homem que só podia ser o pai de Pablo, alto, distinto, com cabelos prateados e olhos que pareciam absorver cada detalhe de minha aparência em um único olhar. Este era um homem que estava acostumado a estar no comando, acostumado a ser obedecido, acostumado a ter seu jeito em todas as coisas. Pablo, o pai dele disse, levantando-se. Sua voz era profunda e imponente, o tipo de voz que fazia as pessoas prestarem atenção. Que bom que você pôde se juntar a nós. E você trouxe uma amiga. A maneira como ele disse a palavra amiga me deu arrepios. Havia algo de desdenhoso nisso, algo que sugeria que eu era temporária e sem importância. Pai, eu gostaria que você conhecesse a Carolina, minha namorada. A mãe de Pablo, uma mulher com cabelo loiro penteado de uma maneira que provavelmente exigia visitas semanais ao salão, sorriu educadamente, mas eu podia ver a confusão em seus olhos. Ela claramente estava esperando outra pessoa. Que adorável, ela disse. Por favor, sentem-se. Nós estávamos almoçando. Enquanto nos sentávamos, eu me tornei agudamente consciente de que eu estava sendo estudada por todos na mesa. Os olhos deles se moviam de meu cabelo para minhas roupas, para meus sapatos, e eu podia praticamente ouvir os cálculos mentais deles sobre onde eu comprava e quanto eu tinha gasto. Eu estava usando um vestido bonito, algo que eu tinha comprado especificamente para conhecer a família de Pablo, mas não era de grife. Meus sapatos eram confortáveis e profissionais, mas não eram Louboutin. Minhas joias eram bonitas, mas não eram pedras preciosas. Em suma, eu parecia exatamente o que eu era, uma jovem mulher de negócios bem-sucedida que havia trabalhado por tudo o que tinha. Mas nesta sala, cercada por pessoas que nunca trabalharam um dia em suas vidas, eu poderia muito bem ter estado usando uma placa que dizia: "Não sou uma de nós." Então, Carolina, o pai de Pablo disse, depois que fomos servidos com saladas por funcionários que eu nem tinha notado entrarem na sala, fale-nos sobre você. O que seu pai faz? A pergunta me atingiu como um tapa. Não o que você faz, ou fale-nos sobre seus interesses, mas o que seu pai faz. Como se meu valor como pessoa fosse determinado inteiramente pelo tipo de homem que me criou. Meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos. Minha mãe é uma professora aposentada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu observei enquanto olhares eram trocados ao redor da mesa, e eu soube que com aquelas 2 frases eu havia sido categorizada e dispensada. Ah, a mãe de Pablo disse, e agora seu sorriso parecia mais pena. Sinto muito pela sua perda. O ensino é um trabalho tão nobre. Nobre. Outra palavra carregada. Nobre significava subpago. Nobre significava sem importância no mundo deles. Uma das outras mulheres na mesa, alguém que eu não tinha sido apresentada, inclinou-se para a frente. E o que você faz, querida? Eu sou dona de 2 negócios, uma empresa de serviço de limpeza
e uma empresa de distribuição de alimentos. Outra troca de olhares. Eu estava começando a me sentir como se estivesse em um tribunal onde todos já haviam decidido que eu era culpada. Que empreendedora, o pai de Pablo disse. E onde você estudou administração? Eu não estudei administração formalmente. Eu comecei minhas empresas enquanto estava no ensino médio e na faculdade e aprendi com a experiência. Autodidata, um dos homens disse, assentindo de uma maneira que claramente não estava impressionado. Que interessante. Pablo alcançou debaixo da mesa e apertou minha mão. Eu podia sentir a tensão dele, e eu percebi que isso estava indo exatamente tão mal quanto ele havia temido que iria. Mas eu não tinha terminado. Essas pessoas poderiam ter mais dinheiro do que eu poderia compreender, mas eles não sabiam com quem estavam lidando. Sim, autodidata, eu disse, minha voz ficando mais forte. Eu construí meus negócios do nada e os transformei em empresas que empregam mais de 200 pessoas em 4 estados. No ano passado, minha receita combinada foi de mais de 12 milhões de dólares. Isso chamou a atenção deles. 12 milhões de dólares não eram os 800 milhões de dólares do pai de Pablo, mas também não era exatamente troco de bolso. 12 milhões de dólares, o pai de Pablo repetiu. Isso é bastante impressionante para alguém tão jovem. Diga-me, como alguém passa de uma origem de ensino para tal sucesso? A maneira como ele disse origem de ensino deixou claro que ele não conseguia entender como algo bom poderia vir de origens tão humildes. Trabalho duro, eu disse simplesmente. Eu identifiquei necessidades na minha comunidade e as preenchi. Eu tratei meus funcionários bem e meus clientes melhor. Eu reinvesti meus lucros com sabedoria e me expandi estrategicamente. E você fez tudo isso enquanto Pablo estava... O que Pablo estava fazendo durante esse tempo? Eu podia sentir Pablo se enrijecer ao meu lado. Este era um território perigoso. Pablo estava buscando sua educação e construindo seu próprio negócio. Eu disse com cuidado. Sua educação em medicina, você quer dizer? Eu olhei para Pablo, que parecia que queria desaparecer no chão. Pablo pode falar por si mesmo sobre suas escolhas educacionais, eu disse diplomaticamente. Os olhos do pai de Pablo se estreitaram. Pablo, você gostaria de nos contar sobre suas escolhas educacionais? A mesa inteira estava assistindo agora. Eu podia sentir o peso da atenção deles, da expectativa, do julgamento. Pablo limpou a garganta. Pai, eu na verdade terminei meu curso de tecnologia automotiva. Eu sou dono de uma empresa de restauração de carros clássicos agora. Se eu pensei que o silêncio após o meu comentário sobre o pai era ruim, este silêncio era absolutamente mortal. Tecnologia automotiva? A mãe de Pablo repetiu como se estivesse dizendo algo de mau gosto. Você quer dizer que é um mecânico? Um dos outros homens disse sem rodeios. Eu sou um especialista em restauração, Pablo disse, encontrando sua voz. Eu trabalho com automóveis vintage e clássicos. Minha oficina tem uma lista de espera de 1 ano. Um mecânico, o pai de Pablo disse, sua voz monótona e fria. Meu filho é um mecânico. Um mecânico muito bem-sucedido, eu intervi. O trabalho de Pablo foi destaque em revistas de carros clássicos. Ele restaurou veículos para celebridades e colecionadores em todo o país. E como exatamente você conseguiu financiar para iniciar este negócio de restauração? O pai de Pablo perguntou. Aqui estava, o momento da verdade. Pablo olhou para mim, depois de volta para o pai. A Carolina forneceu o capital inicial. Você poderia ter ouvido um alfinete cair naquela enorme sala de jantar. Entendi. O pai de Pablo disse lentamente. Então você não apenas abandonou a medicina para se tornar um mecânico, mas você teve que ter sua namorada para pagar por isso. Foi um investimento, eu disse com firmeza, e foi um bom.
O negócio é extremamente lucrativo. Tenho certeza de que é, a mãe de Pablo disse. E agora não havia mais pretensão de educação em sua voz. Que conveniente para você. Com licença. Bem, querida, você deve ver como isso parece. Uma jovem de sua origem se apega ao nosso filho, o convence a abandonar sua carreira médica e então financia um negócio que faz dinheiro para os dois. É bastante estratégico. Eu senti meu rosto esquentar. Você está sugerindo que eu... Não estou sugerindo nada, querida. Estou apenas observando. Pablo se levantou tão rapidamente que sua cadeira arrastou no chão. Mãe, já chega. Já chega, Pablo, porque de onde eu estou sentada, parece que você foi manipulado por alguém que viu uma oportunidade e a aproveitou. A Carolina não me manipulou a nada. Ela apoiou meus sonhos quando ninguém mais o faria. Seus sonhos. O pai de Pablo riu, mas não havia humor nisso. Seus sonhos eram consertar carros? Foi para isso que nós investimos em sua educação. Foi para isso que todos esses anos de preparação foram. Eu nunca quis ser um médico. Esse era o sonho de vocês, não o meu. E quanto a Maria? A mãe de Pablo perguntou. A mesa inteira ficou em silêncio novamente. Eu olhei ao redor, confusa. E quanto a Maria? Eu perguntei. Pablo parecia doente. Carolina... Maria Sant'Angelo, a mãe de Pablo disse, sorrindo para mim com fria satisfação. A noiva de Pablo. Meu mundo se inclinou. Ao quê? Bem, ainda não noiva oficialmente, mas tem sido entendido por anos que Pablo e Maria se casariam. O pai dela e meu marido são sócios há mais de 20 anos. As famílias vêm planejando esta união desde que as crianças eram adolescentes. Eu me virei para encarar Pablo. Isso é verdade? Carolina, eu posso explicar. É verdade? É complicado. Eu me levantei tão rápido que derrubei meu copo de água. O som do cristal batendo no cristal ecoou pela sala. É complicado? Sua família vem planejando seu casamento com outra mulher por anos e é complicado? Eu nunca concordei em me casar com ela, Pablo disse desesperadamente. Eu estava tentando descobrir como contar a ele sobre você, sobre nós. Por 6 anos? Você esteve tentando descobrir por 6 anos? O pai de Pablo se levantou agora também. Jovem, eu acho que você precisa se acalmar. Não me diga para me acalmar. Eu retruquei, virando-me para encará-lo. Você tem alguma ideia do que seu filho e eu passamos juntos? Do que nós construímos juntos? O que você construiu, a mãe de Pablo disse zombeteiramente, é baseado em uma mentira. Pablo tem responsabilidades para com esta família, obrigações que foram estabelecidas muito antes de ele conhecê-la. Obrigações? Ele não é propriedade. Ele é um ser humano com o direito de escolher sua própria vida. Mas o que doeu mais do que o julgamento deles foi ver Pablo os deixar dizer essas coisas para mim. O homem que eu amava, o homem que eu apoiei, financiei e acreditei por 6 anos, não conseguia encontrar a força para me defender contra os ataques de sua família. Sabe de uma coisa? Eu disse, olhando diretamente para a mãe de Pablo. Você está certa sobre uma coisa. Eu estou abaixo do seu status social. Estou abaixo porque eu tenho classe e dignidade e a capacidade de ver as pessoas por quem elas são, em vez de pelo que elas possuem. Vocês podem ter dinheiro, mas não têm caráter. Vocês podem ter status, mas não têm decência. Eu me virei para Pablo. E você? Você os deixou falar comigo assim. Você me trouxe aqui sabendo que isso ia acontecer e você está parado aí deixando acontecer. Carolina, por favor. Eu terminei, Pablo. Eu terminei com esta família e eu terminei de fingir que o que nós temos pode sobreviver neste ambiente. Eu saí daquela sala de jantar, passei pelo hall de mármore, pelo lustre de cristal e saí pela porta da frente daquela mansão. Pablo me seguiu, chamando meu nome,
mas eu não parei até chegar ao meu carro. Carolina, espere, por favor. Eu me virei e olhei para ele. Este homem que eu amei por 6 anos. Este homem com quem eu planejei me casar. Este homem por quem eu me sacrifiquei, apoiei e acreditei por 6 anos. Pablo, você me ama? Você sabe que sim. Você quer se casar comigo? Sim, mas... Não há mas, Pablo. Ou você quer se casar comigo, ou não quer. Ou você escolhe a mim, ou você escolhe a eles. Não é tão simples. É exatamente tão simples. Sua família acabou de passar 1 hora me insultando, questionando meus motivos e deixando claro que eles nunca vão me aceitar. E você ficou lá parado e os deixou fazer isso. Então agora você tem que escolher. E Pablo passou as mãos pelo cabelo, parecendo mais em conflito do que eu jamais o tinha visto. Carolina, você não entende a pressão sob a qual eu estou, as expectativas, os arranjos de negócios. Eu entendo perfeitamente. Sua família construiu o império deles controlando pessoas, incluindo você, e você está permitindo isso. O que você quer que eu faça? Vá embora de tudo? Minha família? Minha herança? Meu legado? Eu quero que você seja um homem que defende a mulher que ama. Por um momento, Pablo pareceu que poderia encontrar essa força. Sua mandíbula se apertou, seus ombros se endireitaram, e eu pensei, talvez, apenas talvez, ele ia escolher o amor em vez do dinheiro. Mas então o pai dele apareceu na porta atrás dele. Pablo, filho, volte para dentro, vamos discutir isso racionalmente. E assim eu assisti à luta escoar dele. Carolina, apenas me dê um tempo, deixe-me descobrir como lidar com isso. Quanto tempo, Pablo? Mais 6 anos? Não, apenas alguns meses. Talvez eu possa convencê-los. Convencê-los do quê? Que eu sou digna da aprovação deles? Pablo, eu não quero a aprovação deles. Eu quero que você me escolha sem precisar da permissão deles. Mas eu podia ver em seus olhos que ele não estava pronto para fazer essa escolha. Este homem que podia reconstruir motores e criar arte linda com as mãos, que podia gerenciar um negócio de sucesso e encantar clientes de todo o país, não conseguia encontrar a força para enfrentar sua própria família. Eu preciso de tempo, ele disse novamente. E aquelas 3 palavras quebraram meu coração completamente. Então leve o seu tempo, eu disse, entrando no meu carro. Mas não espere que eu vá esperar para sempre. Eu saí dirigindo daquela mansão com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, mas não eram apenas lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de fúria. Fúria contra a família de Pablo pela arrogância e crueldade deles. Fúria contra Pablo por sua fraqueza, mas principalmente fúria contra mim mesma por acreditar que o amor seria suficiente para superar tudo. Os meses seguintes foram o período mais sombrio da minha vida desde que meu pai havia falecido. Pablo tentava me ligar todos os dias. Mandava flores, aparecia no meu escritório. Mas eu não conseguia esquecer a imagem dele parado lá silenciosamente enquanto a família dele me dilacerava. Eu me joguei no trabalho. Meus negócios estavam crescendo rapidamente e eu usei esse crescimento como uma distração para o meu coração partido. Eu expandi o serviço de limpeza para mais 2 estados. Eu adquiri 3 empresas de distribuição de alimentos menores e as integrei em minhas operações. Eu contratei mais funcionários, abri novos escritórios e trabalhava 18 horas por dia até que eu estivesse exausta demais para pensar em Pablo. Mais tarde da noite, quando o escritório estava quieto e eu estava sozinha com meus pensamentos, eu não conseguia parar de reviver aquele almoço terrível. A maneira como eles tinham olhado para mim, as coisas que eles tinham dito, a maneira como Pablo tinha falhado em me defender. 3 meses após aquele encontro desastroso, Pablo apareceu em meu apartamento à meia-noite. Ele parecia terrível.
como se não tivesse dormido ou comido direito. Carolina, por favor, nós precisamos conversar. Contra meu melhor julgamento, eu o deixei entrar. Eu os deixei. Ele disse assim que nós nos sentamos. Eu disse aos meus pais que eu vou me casar com você, quer eles aprovem ou não. Meu coração queria saltar, mas meu cérebro era mais cauteloso. E o que eles disseram? Eles me deserdaram, me cortaram completamente. Sem mais dinheiro da família, sem mais herança, sem mais conexões de negócios. Eu estudei o rosto dele. E como você se sente sobre isso? Aterrorizado, ele admitiu. Eu nunca tive que sobreviver completamente por conta própria antes. Mas eu percebi algo, Carolina. Você vem sobrevivendo por conta própria desde que tinha 17 anos. Você construiu tudo o que tem do nada. E você fez isso com graça, força e inteligência. Você nunca precisou do dinheiro, da aprovação ou das conexões de mais ninguém. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. E eu quero ser digno de você. Pela primeira vez em meses, eu senti a esperança se agitar em meu peito. Pablo, você tem certeza? Realmente tem certeza? Porque eu não vou passar por isso de novo. Eu não vou ser humilhada pela sua família de novo. E eu não vou assistir você falhar em me defender de novo. Eu tenho certeza. Mais certeza do que eu jamais tive sobre qualquer coisa na minha vida. Naquela noite, nós conversamos até o sol nascer. Pablo me contou sobre as brigas que ele teve com os pais, as ameaças que eles fizeram, a maneira como eles tentaram manipulá-lo para ficar na linha. Ele me contou sobre Maria, a mulher que eles tinham escolhido para ele, como eles vinham o pressionando para pedi-la em casamento e como eles tinham ameaçado o cortar se ele não cumprisse. A questão é, Pablo disse, enquanto nós assistíamos o sol nascer pela janela do meu apartamento, a Maria também não quer se casar comigo. Ela está apaixonada por outra pessoa, alguém que a família dela jamais aprovaria. Nós dois somos vítimas das ambições de nossas famílias. Então, o que acontece agora? Eu perguntei. Agora, eu provo para você que eu posso ser o homem que você merece. Agora, eu construo uma vida que é digna da mulher que viu meu potencial quando mais ninguém viu. 2 semanas depois, Pablo me pediu em casamento de forma adequada. Não com a aliança da família que havia sido escolhida por um comitê, mas com uma aliança que ele mesmo havia desenhado e pago com dinheiro que ele tinha ganhado de seu próprio negócio. Ele se ajoelhou na garagem de sua oficina de restauração, cercado pelos carros clássicos que ele amava, e me pediu em casamento. Eu disse sim, mas eu deveria saber que a família de Pablo não desistiria tão facilmente. O assédio começou quase imediatamente. O pai de Pablo começou a ligar para os clientes de seu negócio, sugerindo que talvez eles devessem reconsiderar usar um mecânico desgraçado. A mãe de Pablo começou a espalhar rumores em seus círculos sociais sobre a interesseira que havia seduzido o filho deles para longe de seu devido lugar na sociedade. Mas a pior parte foi o que eles fizeram comigo. Alguém, e eu sabia exatamente quem, começou a apresentar queixas contra meus negócios. Inspeções do Departamento de Saúde que encontraram violações que não existiam. Investigações do Departamento de Trabalho sobre minhas práticas de emprego. Auditorias fiscais que levaram meses para serem resolvidas e custaram milhares de reais em honorários advocatícios. Cada semana trazia uma nova crise, um novo ataque a algo que eu havia construído com minhas próprias mãos. Era uma guerra psicológica projetada para me exaurir financeira e emocionalmente até que eu desistisse e me afastasse de Pablo. Eles nunca vão parar, eu disse a Pablo uma noite, depois de passar o dia inteiro lidando com advogados sobre o último processo frívolo contra meu serviço de limpeza. Enquanto nós estivermos juntos, eles vão continuar vindo atrás de mim. Então nós nos casamos.
Pablo disse simplesmente. Nós nos casamos e mostramos a eles que eles não podem nos quebrar. Pablo, um casamento não vai pará-los. Pode até torná-los mais desesperados. Então nós fugimos. Nós vamos para Las Vegas. Nós nos casamos com um imitador de Elvis e não damos a eles a satisfação de um grande casamento que eles podem arruinar. Eu olhei para este homem que finalmente havia encontrado sua coragem, que estava disposto a lutar por nosso amor, mesmo que isso significasse perder tudo com o que ele havia crescido. Não, eu disse, nós não vamos fugir. Pablo parecia confuso. Nós vamos ter um casamento de verdade. Nós vamos convidar todos com quem nos importamos. Nós vamos celebrar nosso amor abertamente e com orgulho. E se a sua família quiser tentar arruiná-lo, que eles tentem. Carolina, você tem certeza, depois de tudo o que eles nos fizeram passar? Eu sorri para ele, e pela primeira vez em meses, parecia um sorriso genuíno. Meu bem, a sua família não tem ideia com quem eles estão lidando. Eles pensam que eu sou uma garotinha indefesa que eles podem intimidar e controlar. Eles não têm ideia de quem a Carolina realmente é. O que você quer dizer? Eu quero dizer, é hora de eles descobrirem exatamente o tipo de mulher por quem o filho deles se apaixonou. Planejar nosso casamento se tornou minha nova missão. Não apenas planejar uma festa, mas planejar uma declaração, uma resposta final e definitiva para todos que já questionaram meu valor ou meu lugar na vida de Pablo. Eu reservei o local mais exclusivo em Recife, o terraço de um hotel de luxo com vista para o rio Capibaribe. Eu contratei o melhor buffet, o melhor florista, o melhor fotógrafo. Eu pedi um vestido que era absolutamente deslumbrante. Não o vestido mais caro do mundo, mas elegante e sofisticado e perfeito para mim. Mais importante, eu me certifiquei de que nossa lista de convidados incluísse todos que importavam. Minha família e amigos, é claro. Os colegas de Pablo do mundo da restauração automotiva. Meus sócios e funcionários. Líderes comunitários que me viram construir minhas empresas do nada. E sim, eu também convidei a família de Pablo. Carolina, eles não virão. E mesmo que eles venham, eles vão usar isso apenas como uma oportunidade para causar mais problemas. Que eles tentem, eu disse calmamente. Este é o nosso dia e eu planejo ter certeza de que todos se lembrem dele. O que Pablo não sabia, o que ninguém sabia, era que eu havia planejado mais do que apenas um casamento. Eu havia planejado o momento de vingança mais satisfatório na história dos casamentos da alta sociedade de Pernambuco. Veja bem, enquanto a família de Pablo estava ocupada tentando destruir meus negócios, eu estava ocupada expandindo-os, não apenas em tamanho, mas em influência. Meu serviço de limpeza agora tinha contratos com algumas das maiores corporações do Nordeste. Minhas empresas de distribuição de alimentos forneciam para grandes redes de hotéis, grupos de restaurantes e locais de eventos em vários estados. Mais importante, eu vinha construindo relacionamentos. Relacionamentos de verdade com pessoas de verdade que respeitavam o que eu havia conquistado. Políticos, líderes de negócios, ativistas comunitários. Pessoas que entendiam o valor do trabalho duro e da determinação. E eu vinha trabalhando em algo especial, algo que mudaria tudo. Veja bem, a oficina de restauração de Pablo havia chamado a atenção de algumas pessoas muito importantes. O trabalho dele era tão excepcional que ele havia sido abordado por um consórcio de investidores que queria fazer uma parceria com ele em um projeto enorme. Uma instalação de restauração e personalização automotiva de luxo que serviria a clientes de todo o mundo. O projeto valia 840 milhões de reais. 840 milhões de reais.
E adivinhe quem estava liderando o consórcio de investimentos. Isso mesmo, a mais nova empreitada de negócios de Carolina, a Heritage Automotive Holdings. Eu havia construído esta empresa silenciosamente por meses, usando os lucros de meus outros negócios e trazendo investidores externos que acreditavam na visão. O plano era criar a instalação de restauração automotiva de alto padrão mais exclusiva do mundo, focando em veículos que valiam milhões de reais cada um. Pablo sabia do projeto, é claro. Ele seria o especialista em restauração principal e sócio. O que ele não sabia era que eu era a investidora principal e a sócia controladora. O que ele definitivamente não sabia era que a assinatura dele no acordo de parceria estava agendada para acontecer no dia seguinte ao nosso casamento. O que ele definitivamente não sabia era que eu havia planejado fazer este anúncio na nossa recepção de casamento, na frente de todos que um dia duvidaram de mim. Mas a vida, como você sabe, raramente segue o plano. Na manhã do nosso casamento, eu acordei no meu quarto de infância na casa da mamãe. Era tradição que a noiva passasse a noite antes do casamento longe de seu noivo. E eu queria passar aquela última noite como uma mulher solteira, no lugar onde meus sonhos tinham começado. Mamãe me trouxe café e sentou-se na beira da minha cama, assim como ela costumava fazer quando eu era pequena e tinha pesadelos. Minha filha, você tem certeza disso? Certeza de quê, mamãe? De me casar com o Pablo? Certeza de se casar com aquela família? Eu sei que você ama aquele garoto, mas a família dele, eles não te querem lá. Eu me sentei e olhei para minha mãe, essa mulher que me criou, e a meus irmãos com praticamente nada, que trabalhou em múltiplos empregos para nos manter alimentados e vestidos, que nunca reclamou da mão que a vida lhe deu. Mamãe, você se lembra do que você me disse quando o papai morreu? Eu te disse muitas coisas, minha filha. Você me disse que algumas pessoas neste mundo tentariam me fazer sentir pequena por causa de onde eu vim. Você me disse que eu poderia ou deixá-las me fazer pequena, ou eu poderia mostrar a elas exatamente o quão grande eu realmente era. Mamãe sorriu. E qual você está planejando fazer hoje? Eu estou planejando mostrar a eles exatamente o quão grande a Carolina realmente é. 3 horas depois, eu estava em frente a um espelho na suíte da noiva no hotel de luxo, usando o vestido mais lindo que eu já tinha visto. Não era o vestido mais caro do mundo, mas era perfeito para mim. Elegante, sofisticado e forte. Minha dama de honra, Shanice, estava arrumando meu véu quando houve uma batida na porta. Pode entrar, eu chamei, esperando ver Pablo ou talvez a coordenadora do casamento. Em vez disso, a mãe de Pablo entrou na sala. Ela estava vestida impecavelmente, como sempre, mas havia algo diferente em sua expressão. Ela parecia nervosa. Senhora Richardson, eu disse educadamente. Eu não esperava vê-la antes da cerimônia. Carolina, nós precisamos conversar. Shanice olhou para mim questionadoramente, e eu acenei para que ela nos desse um pouco de privacidade. O que eu posso fazer pela senhora? Eu perguntei assim que ficamos sozinhas. A mãe de Pablo caminhou até a janela e olhou para o rio Capibaribe lá embaixo. Eu quero fazer uma oferta, ela disse sem se virar. Que tipo de oferta? 5 milhões de reais. Eu senti meu coração pular uma batida, mas mantive minha voz firme. 5 milhões de reais para quê? Para você ir embora, para deixar Pablo no altar e desaparecer de nossas vidas para sempre. A sala ficou tão silenciosa que eu podia ouvir meu próprio batimento cardíaco. A senhora quer me pagar para abandonar seu filho no nosso dia de casamento? Eu quero pagar para você fazer o que é melhor para todos os envolvidos. Eu caminhei para ficar ao lado dela na janela. Por lá embaixo, os convidados já estavam chegando para a cerimônia. Eu podia ver meus familiares saindo dos carros,
vestidos com suas melhores roupas, entusiasmados para celebrar este dia comigo. Senhora Richardson, eu posso perguntar algo? Claro. Do que a senhora tem tanto medo? Eu não tenho medo de nada. Sim, a senhora tem. A senhora está apavorada comigo. A senhora está apavorada com o que eu represento. E o que você acha que representa? Mudança. Eu represento a possibilidade de que seu filho possa ser realmente feliz em vez de apenas obediente. Eu represento a ideia de que o amor pode ser mais importante do que o status social. Eu represento tudo o que o mundo da senhora tenta manter de fora. A mãe de Pablo ficou em silêncio por um longo momento. Carolina, você parece uma garota legal o suficiente, mas você não entende as pressões do nosso mundo, as expectativas, as responsabilidades, o medo. Eu a interrompi. A senhora tem medo de que, se Pablo escolher o amor em vez do dever, outras pessoas em seu mundo possam começar a fazer a mesma escolha. A senhora tem medo de que, se o seu filho puder ser feliz com uma mulher como eu, talvez todo o seu sistema social não seja tão importante quanto a senhora pensava que era. Isso é ridículo. É? Porque de onde eu estou, parece que a senhora está disposta a pagar 5 milhões de reais para evitar descobrir. Ela se virou de volta para a janela. 6 milhões. Senhora Richardson, a senhora poderia me oferecer 60 milhões de reais, e minha resposta seria a mesma. Eu não estou à venda. Todo mundo tem um preço. A senhora está errada. Algumas coisas não podem ser compradas. Respeito próprio, dignidade, amor, essas coisas não têm etiquetas de preço. Você está cometendo um erro. Este casamento nunca vai funcionar. Nossos círculos sociais nunca vão aceitá-la. Nossos amigos nunca vão recebê-la. Nossos sócios sempre questionarão seus motivos. Eu sorri. Senhora Richardson, eu não preciso de seus círculos sociais. Eu não preciso de seus amigos e eu certamente não preciso de seus sócios. Eu tenho meu próprio sucesso, meus próprios relacionamentos, minha própria vida. A única coisa que eu quero do mundo da senhora é o seu filho. E quando isso não for suficiente, quando você perceber que casar com Pablo significa ser excluída da metade das oportunidades e conexões que o nome dele costumava fornecer, então eu vou criar minhas próprias oportunidades. Eu venho fazendo isso a vida toda. Ela me encarou por um longo momento e eu pude vê-la tentando descobrir como me quebrar. Carolina, há algo mais que você deveria saber. O quê? Pablo assinou o acordo pré-nupcial. Meu sangue gelou. Que acordo pré-nupcial? Aquele que nossos advogados elaboraram. Pablo assinou ontem. Ele protege os bens da família e garante que, se este casamento falhar, você não terá direito a nenhuma parte da riqueza da família. Eu senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago, não porque eu queria o dinheiro da família de Pablo, mas porque Pablo havia assinado um documento legal sobre nosso casamento sem me contar sobre isso. Onde está este pré-nupcial? Ela tirou um documento grosso de sua bolsa e me entregou. Enquanto eu lia as páginas, meu coração afundava cada vez mais. Este não era apenas um acordo pré-nupcial. Era um contrato completo controlando cada aspecto de nossa vida de casados. Onde poderíamos morar? Quantos filhos poderíamos ter? Que tipo de trabalho eu poderia fazer? Que eventos sociais poderíamos frequentar? Era um documento projetado para me transformar em uma mulher mantida, dependente da aprovação da família de Pablo para tudo. E Pablo havia assinado. Senhora Richardson, eu disse, minha voz tremendo de fúria, saia do meu quarto! Carolina, eu sei que isso é perturbador, mas saia! Ela saiu rapidamente e eu fiquei sozinha com o acordo pré-nupcial e o conhecimento devastador de que o homem com quem eu estava prestes a me casar havia concordado com termos que essencialmente
me fariam prisioneira em minha própria vida. Eu dei uma última olhada em mim mesma naquele espelho, não mais usando meu vestido de noiva, mas em vez disso, um vestido preto simples que eu tinha trazido como reserva. Minhas mãos estavam tremendo, não de medo, mas de pura e não adulterada fúria misturada com desilusão. A mãe de Pablo pensou que ela poderia me manipular com ameaças e táticas de intimidação, mas ela não tinha ideia do que ela acabara de liberar. Você vê, não havia acordo pré-nupcial. Pablo nunca assinou nada. A mãe dele tinha fabricado toda aquela história para tentar me quebrar bem antes do meu casamento. Ela contava com o fato de que eu estaria muito emocional, muito sobrecarregada para pensar com clareza. Ela pensou que poderia plantar sementes de dúvida sobre a lealdade de Pablo e me ver desmoronar. Mas a Carolina não desmorona. A Carolina se vinga. Eu caminhei até a porta da suíte da noiva, respirei fundo e saí para o corredor. Eu podia ouvir o murmúrio de vozes do espaço da cerimônia lá embaixo. Nossos convidados estavam lá, a música tocava suavemente, e todos estavam esperando a noiva fazer sua grande entrada. Em vez disso, eles estavam prestes a testemunhar algo inteiramente diferente. Enquanto eu caminhava pelo corredor em direção ao elevador, eu passei por vários familiares e amigos que pareciam confusos ao me verem em um vestido preto em vez de meu vestido de noiva. Carolina? Meu bem, está tudo bem? Perguntou minha prima Denise. Tudo está prestes a ficar perfeito. Eu respondi com um sorriso que provavelmente parecia mais perigoso do que tranquilizador. A viagem de elevador até o nível da cerimônia pareceu durar para sempre, mas me deu tempo para me recompor e me preparar para o que eu estava prestes a fazer. Quando as portas se abriram, eu não era mais a noiva de coração partido que havia sido manipulada por sua futura sogra. Eu era a Carolina, mulher de negócios, empreendedora e alguém que havia construído um império com nada além de determinação e inteligência. Eu saí do elevador e caminhei diretamente para o espaço da cerimônia. A coordenadora do casamento, uma mulher gentil chamada Bettina, correu até mim com uma expressão de pânico. Carolina, o que você está fazendo? A cerimônia deveria começar em 5 minutos e você não está com seu vestido. Bettina, eu preciso que você reúna todos no salão da recepção. Diga a eles que houve uma mudança de planos, mas para não se preocuparem. Uma mudança de planos? Que tipo de mudança de planos? O tipo que vai tornar este dia inesquecível. Bettina parecia que queria fazer mais perguntas, mas algo em minha expressão a fez não insistir. Ela assentiu e se apressou para redirecionar os convidados. Eu segui para a área de espera do noivo, onde Pablo estava andando de um lado para o outro, nervosamente com seus padrinhos. Quando ele me viu, seu rosto passou por cerca de 5 emoções diferentes em 2 segundos. Carolina, por que você não está com seu vestido? O que está acontecendo? Nós precisamos conversar, em particular. Os padrinhos rapidamente se retiraram e Pablo e eu ficamos sozinhos no pequeno quarto adjacente ao espaço da cerimônia. Pablo, eu preciso te perguntar algo e eu preciso que você me diga a verdade absoluta. Claro, qualquer coisa. Você assinou um acordo pré-nupcial? Pablo parecia genuinamente confuso. Que acordo pré-nupcial? Sua mãe acabou de vir ao meu quarto com o contrato que ela alegou que você tinha assinado. Um contrato que essencialmente me faria prisioneira em sua família. O rosto de Pablo foi de confuso a furioso mais rápido do que eu jamais o tinha visto. Ela fez o quê? Ela tentou me convencer de que você tinha concordado em deixar sua família controlar cada aspecto de nossa vida de casados. Ela me mostrou um documento com a sua assinatura nele. Carolina, eu juro a você pela vida do meu pai, quer dizer, pela vida do meu avô, que eu nunca vi, assinei ou concordei com qualquer acordo pré-nupcial. Minha mãe está mentindo.
Olhando para o rosto dele, vendo o choque genuíno e a raiva ali, eu soube que ele estava falando a verdade, mas isso quase tornou a situação pior. Isso significava que a mãe dele estava tão desesperada para se livrar de mim que ela estava disposta a falsificar documentos e nos manipular no nosso dia de casamento. Pablo, a sua família nunca vai me aceitar. Nunca. Sua mãe acabou de provar que ela está disposta a mentir, trapacear e manipular para nos separar. Como nós construímos um casamento sob essas circunstâncias? Pablo se sentou pesadamente e colocou a cabeça nas mãos. Eu não sei, Carolina. Eu honestamente não sei. Bem, eu sei. Ele olhou para mim. Eu sei exatamente como nós lidamos com isso. Mas primeiro, eu preciso saber de algo. Você está disposto a me escolher acima deles? Não apenas em palavras, mas em ações. Você está disposto a colocar nosso casamento em primeiro lugar, não importa o custo para você? Sim, absolutamente sim. Mesmo que isso signifique perder o dinheiro da sua família? Eu já perdi o dinheiro deles quando eu disse a eles que eu estava me casando com você. Mesmo que isso signifique enfrentá-los publicamente na frente de todos que importam para eles? Pablo se levantou e pegou minhas mãos. Carolina, eu deveria ter feito isso meses atrás. Eu deveria ter feito isso no dia em que eles me desrespeitaram pela primeira vez. Eu fui um covarde. E eu deixei meu medo de perder a aprovação da minha família machucar a mulher que eu amo mais do que qualquer coisa neste mundo. E você está pronto para parar de ser um covarde? Eu estou pronto para ser o homem que você merece. Eu sorri para ele. O primeiro sorriso genuíno que eu tinha dado a ele em horas. Bom, porque o que está prestes a acontecer a seguir vai exigir que você seja muito, muito corajoso. O que você está planejando, Carolina? Em vez de responder, eu o beijei. Não um beijo gentil e doce, mas um beijo apaixonado, de reivindicação, que nos lembrou por que nós tínhamos nos apaixonado em primeiro lugar. Eu te pergunto, eu disse quando nos separamos, você confia em mim? Com a minha vida. Então vá dizer aos nossos convidados que a noiva precisa de mais alguns minutos para se preparar, mas que todos devem se reunir no salão da recepção para um anúncio importante. Pablo parecia confuso, mas assentiu. E o que você estará fazendo? Eu estarei me preparando para mostrar à sua família exatamente com quem eles estiveram mexendo. Depois que Pablo saiu, eu peguei meu celular e fiz 3 ligações rápidas. A primeira foi para minha assistente, Joana, que gerenciava meus negócios. A segunda foi para meu advogado, Roberto, que estava cuidando de alguns contratos muito importantes para mim. A terceira foi para alguém que a família de Pablo jamais esperaria que eu conhecesse. Maria Santarello. Aqui eles estavam tentando forçar Pablo a se casar. Sim, essa mesma Maria. Aqui eles vinham planejando o casamento dele desde que eram adolescentes. Você vê, enquanto a família de Pablo estava ocupada tentando destruir meu relacionamento, eu estava fazendo minha própria pesquisa. Eu havia aprendido tudo o que havia para saber sobre os negócios deles, as conexões sociais deles e os arranjos familiares deles, incluindo o fato de que Maria Santarello era tanto uma vítima da manipulação deles quanto Pablo e eu éramos. Maria atendeu no primeiro toque. Carolina, está tudo bem? Hoje não é o dia do seu casamento? É sim. E eu tenho uma proposta para você. Que tal me ajudar a dar o choque da vida para as 2 famílias? Houve uma pausa. Então Maria começou a rir. Estou ouvindo. 20 minutos depois, eu entrei no salão da recepção, onde todos os nossos convidados do casamento haviam se reunido. O salão da recepção estava repleto de glamour e elegância. O cheiro de flores frescas e champanhe preenchia o ar, e o murmúrio dos convidados criava uma sinfonia de expectativa. No centro da sala, um microfone estava posicionado no palco, esperando pelo tradicional discurso do noivo.
A família de Pablo estava sentada em uma mesa, olhando para o palco com uma satisfação fria, convencidos de que eles haviam vencido. A amante de Pablo, Maria, estava lá também, sentada a uma mesa diferente, com uma expressão nervosa e tensa. Eu caminhei até o palco e peguei o microfone. O som de meus saltos ecoou no silêncio que se instalou na sala. Todos os olhos estavam em mim, esperando para ouvir o que a noiva teria a dizer em seu grande dia. Olá a todos e obrigada por virem. Eu comecei, minha voz calma e firme. Como vocês sabem, eu sou a noiva de Pablo. E hoje, em vez de uma recepção tradicional, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história. Eu fiz uma pausa e olhei para a mesa da família de Pablo. Eles pareciam confusos e ligeiramente irritados. É uma história sobre amor, é claro, mas também é uma história sobre trabalho, sobre determinação e, por fim, sobre o verdadeiro significado de sucesso. Eu comecei a contar a história de como Pablo e eu nos conhecemos, de como eu construí meus negócios do nada e de como nós nos apaixonamos e construímos uma vida juntos. Eu falei sobre o sonho de Pablo de restaurar carros e de como nós nos unimos para tornar esse sonho realidade. Eu sabia. A mãe de Pablo sussurrou para seu marido com um sorriso de escárnio. Ela vai se gabar de como ela o apoiou para que pudesse controlá-lo. Mas então, eu me virei para a família dele e o tom da minha voz mudou. A calma foi substituída por uma determinação inabalável. O que a família de Pablo não sabia é que o nosso amor e o nosso sucesso estavam sendo constantemente testados. Tentativas de minar nossos negócios, falsas acusações, ataques verbais. A família de Pablo estava tentando me destruir. Eles achavam que uma garota da Zona Norte não era digna de seu filho e de seu sobrenome. O silêncio na sala era tão denso que você podia cortá-lo com uma faca. Os convidados estavam em choque e a família de Pablo parecia que ia explodir. Mas o que eles não sabiam é que eu não sou apenas a esposa de Pablo. Eu sou uma empresária e o meu negócio está crescendo, assim como a minha influência. Eu olhei para Maria, que agora estava de pé. Ela sorriu levemente, em um gesto de apoio silencioso. Eu sou dona de uma empresa de restauração automotiva de luxo, a Heritage Automotive Holdings Ltd, que está avaliada em mais de 800 milhões de reais. E o meu sócio, meu futuro marido, é Pablo, o maior especialista em restauração do Brasil. O murmúrio na sala se transformou em um rugido. A mãe de Pablo desmaiou na cadeira e o pai dele, Sr. Richardson, estava com a boca aberta de espanto. Eles pensavam que poderiam me quebrar com dinheiro e influência, mas eles não contavam com o meu trabalho duro e a minha determinação. Eles achavam que eu era uma interesseira, mas eu sou uma bilionária também. E hoje, o casamento de seu filho, que vocês tanto tentaram sabotar, será o maior investimento da minha vida, um investimento no amor, na lealdade e no nosso futuro. Eu me virei para Pablo, que estava com os olhos cheios de lágrimas, e sorri para ele. A minha promessa de casamento para você, meu amor, é que eu serei a sua melhor sócia na vida, no amor e nos negócios. Porque, ao contrário de sua família, eu não quero controlá-lo. Eu quero vê-lo livre para ser o que você realmente é. O homem por quem eu me apaixonei. A sala explodiu em aplausos. E o Sr. Richardson, o patriarca da família, que uma vez me desprezou, agora olhava para mim com os olhos cheios de admiração e respeito. Ele não tinha ideia de que a noiva que ele tanto tentou humilhar era a mesma mulher que salvaria seu império da ruína financeira. E essa é a história de como a Carolina, uma garota da Zona Norte de Recife, tornou-se uma mulher de negócios bilionária, esposa de um homem que a amou de verdade e provou que o amor e a determinação
podem vencer qualquer obstáculo. A sala estava lindamente decorada com flores e mesas elegantes. Mas, em vez de celebração, havia um ar de confusão e preocupação. Pablo estava de pé perto da frente da sala, parecendo nervoso, mas determinado. A família dele estava sentada à mesa designada, a mãe parecendo convencida e satisfeita, claramente acreditando que sua pequena manipulação tinha funcionado. Minha família e amigos estavam agrupados, sussurrando entre si e lançando olhares preocupados em minha direção. Eles sabiam que algo estava errado, mas não sabiam o quê. Os sócios, líderes comunitários e outros convidados importantes que eu havia convidado estavam sentados por toda a sala, suas expressões variando de curiosas a preocupadas. Eu caminhei até a frente da sala, onde um microfone tinha sido montado para o tradicional brinde de casamento. A sala gradualmente ficou em silêncio, enquanto todos se viravam para me olhar. Boa tarde a todos. Eu sei que vocês todos estão se perguntando por que estamos reunidos aqui no salão de recepção, em vez de celebrar uma cerimônia de casamento. Murmúrios ecoaram pela multidão. A verdade é que houve uma mudança de planos. Não porque Pablo e eu não nos amamos. Nós nos amamos, mais do que nunca. Mas porque antes de trocarmos nossos votos, há algumas coisas que precisam ser ditas. Algumas verdades que precisam ser contadas. Algumas pessoas que precisam entender exatamente que tipo de família eles estão tentando se juntar. A mãe de Pablo começou a se levantar, mas o pai de Pablo colocou a mão em seu braço para impedi-la. Vocês veem, nos últimos 6 anos eu estive apaixonada por um homem incrível. Um homem que é talentoso, trabalhador, apaixonado e gentil. Um homem que merece algo melhor do que a família que o criou. Mais murmúrios, desta vez com um tom chocado. A família de Pablo passou meses tentando nos separar. Eles insultaram minha origem, questionaram meus motivos, ameaçaram meus negócios. E hoje, no que deveria ser o dia mais feliz de nossas vidas, eles tentaram me manipular com mentiras e documentos forjados. A mãe de Pablo se levantou de repente. Isso não é verdade. Senhora Richardson, por favor, sente-se. Eu não terminei. Algo no meu tom deve tê-la convencido de que a resistência era inútil, porque ela lentamente afundou de volta em sua cadeira. Mas aqui está o que a família de Pablo não entende. Eles pensam que eu sou alguma garota pobre tentando se casar por dinheiro. Eles pensam que eu preciso da aprovação deles, da aceitação deles, da bênção deles. Eu fiz uma pausa e olhei diretamente para os pais de Pablo. Eles estão errados. Eu peguei minha bolsa e tirei uma pasta de documentos. Como a família de Pablo está tão preocupada com arranjos financeiros e parcerias de negócios, deixe-me compartilhar algumas informações com todos vocês. Eu abri a pasta e tirei o primeiro documento. Este é um contrato para um projeto de restauração e personalização automotiva de 840 milhões de dólares. O maior projeto de seu tipo já tentado no Nordeste do Brasil. A sala ficou em um silêncio mortal. O projeto criará mais de 2.000 empregos, atrairá clientes internacionais e estabelecerá Pernambuco como o principal destino para serviços automotivos de luxo na América do Sul. Pablo estava me olhando com os olhos arregalados, claramente sem ter ideia de onde isso ia dar. O empreiteiro principal para este projeto seria Pablo Richardson, dono da Clássicos dos Sonhos, um homem cujo talento e habilidade eu testemunhei e apoiei pessoalmente. Eu segurei o contrato para que todos pudessem vê-lo. Este contrato estava agendado para ser assinado amanhã de manhã. Ele teria tornado o negócio de Pablo uma das empresas de restauração automotiva mais bem-sucedidas do mundo. O pai de Pablo estava inclinado para a frente em sua cadeira, seus olhos fixos no documento em minhas mãos. No entanto, há algo mais que todos vocês deveriam saber.
O investidor principal neste projeto, a pessoa que reuniu o financiamento, organizou o consórcio e tornou toda esta oportunidade possível é a Heritage Automotive Holdings, Ltd. Eu sorri e olhei ao redor da sala. Uma empresa que eu sou dona. Uma empresa que eu construí com lucros de meus outros negócios. Uma empresa que representa minha visão para o futuro da restauração automotiva de luxo. Você poderia ter ouvido um alfinete cair naquele salão de recepção. Então, quando a família de Pablo sugere que eu estou tentando me casar com ele por dinheiro, eles estão exatamente errados. Eu não estou me casando com Pablo por dinheiro. Eu estava planejando torná-lo rico, além de seus sonhos mais loucos. Pablo parecia que ia desmaiar, mas aqui está a questão sobre parcerias de negócios. Elas exigem confiança. Elas exigem respeito mútuo. Elas exigem pessoas que honram seus compromissos e tratam seus parceiros com dignidade. Eu olhei diretamente para os pais de Pablo. A família de Pablo me mostrou que eles não entendem nenhum desses conceitos. Eles me mostraram que eles acreditam em manipulação, intimidação e controle em vez de parceria e respeito. Eu rasguei o contrato ao meio. O som ecoou pela sala silenciosa como um tiro. Pablo Richardson não será o empreiteiro principal para o projeto Heritage Automotive Holdings. O pai de Pablo se levantou tão rapidamente que derrubou sua cadeira. Você não pode fazer isso. Isso são 840 milhões de reais. Sim, são. E ia ser de Pablo. Mas o comportamento da família de vocês me convenceu de que Pablo pode não estar pronto para este tipo de responsabilidade. Pablo pareceu assustado. Carolina, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que eu não posso entrar em uma parceria de negócios de 840 milhões de dólares com alguém cuja família acha aceitável mentir, manipular e forjar documentos para conseguir o que quer. Eu não posso arriscar esse tipo de dinheiro em alguém que pode priorizar a aprovação de sua família sobre sua integridade profissional. A sala estava em caos agora. Os membros da família de Pablo estavam discutindo entre si. Minha família parecia confusa e preocupada, e os sócios presentes sussurravam freneticamente sobre as implicações do que eles acabavam de testemunhar. Mas eu não tinha terminado. Eu peguei minha bolsa e tirei meu celular. Em segundos eu estava conectada a uma chamada em conferência com meus sócios e equipe jurídica. Roberto, você está aí? Estou aqui, Carolina. Por favor, anuncie o novo empreiteiro principal para o projeto Heritage Automotive Holdings. O novo empreiteiro principal será a Sant'Angelo Custom Automotive, de propriedade e operada por Maria Sant'Angelo, de Curitiba, Paraná. Se a sala estava quieta antes, agora estava em um silêncio absolutamente mortal. A mãe de Pablo parecia que tinha visto um fantasma. Maria? Maria Sant'Angelo? Naquele momento, Maria Sant'Angelo, ela mesma, entrou no salão da recepção. Ela estava vestida com um belo terno de negócios e parecia absolutamente radiante. E absolutamente nada como a filha obediente que os pais de Pablo pensavam que conheciam. Olá, Sra. Richardson, Maria disse com um sorriso brilhante. Surpresa! O pai de Pablo gaguejava. Maria, o quê? Como? O que é isso? Isto sou eu tomando o controle da minha própria vida, exatamente como a Carolina me ensinou a fazer. Eu não entendo, a mãe de Pablo disse fracamente. Deixe-me explicar, eu disse, retomando o controle da sala. Enquanto a família de vocês estava ocupada tentando manipular Pablo e a mim, eu procurei Maria para saber mais sobre a mulher que vocês tinham escolhido para seu filho. Vocês sabem o que eu descobri? Ninguém respondeu. Eu descobri que Maria é uma engenheira automotiva incrivelmente talentosa, que se formou como a melhor de sua turma na Universidade Federal de Curitiba.
Eu descobri que ela vem projetando modificações personalizadas para veículos de alto padrão como hobby há anos. Eu descobri que ela tem ideias inovadoras que poderiam revolucionar a indústria de restauração automotiva de luxo. Eu olhei para os pais de Pablo com satisfação. Eu também descobri que Maria está apaixonada por outra pessoa há 3 anos. Alguém que a família dela jamais aprovaria e que ela estava tão encurralada pela manipulação da família de vocês quanto Pablo. Maria deu um passo à frente. A Carolina me ofereceu algo que minha família nunca fez. A chance de construir uma carreira baseada em minhas habilidades, em vez de minha vontade de ser uma filha obediente. Deixe-me ver se entendi, Pablo disse, e eu pude ouvir a compreensão amanhecendo em sua voz. Você deu a Maria o contrato de $40 milhões que deveria ser meu? Isso está correto. Por que o comportamento da minha família convenceu você de que eu não era confiável o suficiente para lidar com isso? Isso também está correto. Pablo olhou ao redor da sala para seus pais atordoados, para o sorriso confiante de Maria, para nossos convidados que estavam testemunhando a recepção de casamento mais dramática da história de Recife. Então ele começou a rir. Não uma risada amarga, não uma risada raivosa, mas uma risada genuína, deliciada, espantada. Carolina, você é absolutamente incrível. Eu sou! Você acabou de dar $840 milhões para fazer uma declaração sobre integridade e respeito. Eu fiz. Você acabou de destruir os planos da minha família para mim e para a Maria. Eu fiz. Você acabou de mostrar a todos nesta sala que você não precisa da aprovação ou permissão de ninguém para mudar o curso inteiro da vida das pessoas. Eu fiz. Pablo caminhou até mim e pegou minhas mãos. E você fez tudo isso porque me ama o suficiente para exigir que eu seja tratado com respeito? Eu fiz. Ele se ajoelhou ali mesmo na frente de todos. Carolina, você se casa comigo? Não porque nossas famílias aprovam, não porque faz sentido financeiro, não porque é conveniente ou esperado ou seguro. Você se casa comigo porque nós nos amamos o suficiente para construir algo lindo juntos, mesmo que tenhamos que construí-lo completamente por conta própria.